Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, quinta-feira, a gente está com força total. E logo no início dessa aula, dessa masterclass, eu quero te pedir para você curtir o vídeo, enviar para o máximo de pessoas, porque nós estamos dando bom dia com alegria, sabendo que hoje a aula vai ser fora do comum, vai te ajudar, vai te levar para o próximo nível. O Café com Destino está há 4 anos no ar e existe para tornar sua vida um pouco mais leve aqui na Terra, enquanto a eternidade não chega. A escola talvez não te ensinou tudo que você precisa, lidar com pessoas, lidar com as próprias emoções, lidar com dinheiro, se espiritualizar, mas o Café com Destino está aqui para isso. Por isso eu quero ser teu professor de vida e para você ser oficialmente um aluno do Café com Destino, basta estar inscrito neste canal, basta você estar lendo um dos nossos livros, Princípios Milenares, Especialista em Pessoas, Emoções Inteligentes. Nós temos 9 livros publicados e também colocar lá na bio do seu Instagram, que é aquela sua apresentação no Instagram, aluno ou aluna do Café com Destino com emoji do cafezinho. E aí, oficialmente, você é um aluno nosso. Nós estamos na série Não é Deus, é Você. O que quer dizer com isso? E que nem tudo que acontece de ruim na sua vida foi Deus que quis, foi talvez você que decidiu, você escolheu esse caminho. Nem tudo também que sai do teu controle foi porque Deus se esqueceu de você, mas porque você tomou atitudes que fizeram as coisas saírem do controle. Então, é uma semana sobre autorresponsabilidade. Nós sabemos que Deus é soberano e poderoso para fazer tudo, mas nós correspondemos ao destino que Ele tem para nós com as nossas escolhas, com as nossas atitudes e ações. Então, nós estamos essa semana te ensinando sobre isso. O título da aula de hoje é A Fé que não muda comportamento é uma fé inútil. Fé que não muda comportamento é uma fé inútil. Porque qual é a verdadeira fé? É você, ao acreditar sem duvidar no que ainda não existe, o teu comportamento se alinha de tal maneira com o que você está acreditando que o seu comportamento agora é outro. O seu estilo de vida muda. Já não tem espaço para vícios, manias, pensamentos e atitudes tóxicas, relacionamentos abusivos. Já não tem mais espaço para coisa ruim. Não tem mais espaço para adoração de outros deuses. Você é fiel ao Deus que decidiu servir. Ou seja, você já não consulta mais ninguém, somente a palavra é a sua guia, é a sua direção. Então, quando isso acontece, a fé começa a ser útil e eficaz na tua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre uma verdade que confronta muita gente, que é se a fé que você tem está mudando o seu comportamento. Essa é uma verdade que confronta muita gente. Wesley, por exemplo, quando você começou a ter mais fé, seu comportamento mudou muito? Me dá um exemplo. Quero detalhes sórdidos. Quero detalhes íntimos. Não pode, as pessoas vão ficar abismadas. Mas um comportamento seu que mudou depois que a sua fé começou a ser de verdade. Confiar mais em Deus. Você quer algo prático? Por exemplo, você parou de mentir, um exemplo assim, você mentia, parou de mentir, você falava palavrão, parou de falar. O comportamento que mudou. Você quer um comportamento nocivo, aí a minha fé mudou, porque agora a minha fé é tão real que eu não consigo mais ter aquele mesmo comportamento. Eu aumentava muitas coisas. Você aumentava as coisas, tipo... Não sei se é aí que você falou. Por exemplo, tem gente que não orava e depois com a fé começa a mudar o comportamento, começa a orar mais. Tem gente que jamais jejuou, mas depois que a fé aumentou e viveu uma fé de verdade, começou a jejuar semanalmente. Ou seja, o nosso comportamento ele precisa acompanhar o nível da nossa fé. Vou repetir. O nosso comportamento, anote isso, precisa acompanhar o nível da nossa fé. Porque a fé que não transforma caráter não é a verdadeira fé. A verdadeira fé transforma a gente de dentro para fora. Então você precisa entender
que existem coisas que não mudaram na tua vida, não é porque Deus não quis ou não agiu, porque você não tomou a atitude certa. Às vezes, por exemplo, a gente está falando sobre mentir aqui, qualquer outro pecado, às vezes você não tomou a atitude de parar, de repetidamente cair nesse pecado. Porque a gente sabe que o pecado é um acidente, nós não estamos livres disso porque nascemos no pecado e dependemos da graça divina para sermos perdoados dos nossos pecados. Porém, a repetição, o acúmulo do mesmo pecado, que se chama iniquidade, já é uma decisão do ser humano. Então, às vezes, você decidiu ter um estilo de vida pecaminoso e aí é uma decisão sua. E você talvez precise, hoje, aumentar o seu nível de fé para eliminar esse mau comportamento, esse erro, esse pecado na sua vida. Se fé muda o comportamento, qual foi a maior mudança que você teve através da fé? Vou repetir, presta atenção, queridos alunos. Você vai nos comentários agora que eu quero ler cada um. Se fé muda comportamento, qual foi o comportamento na tua vida que mais mudou por causa da fé? Eu quero saber, eu quero conhecer. Vai para os comentários agora. Porque tem gente que já teve todo tipo de transformação, todo tipo de mudança de comportamento por causa da fé. Né? Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia abandona a mentira, aquele que fazia coisas erradas agora só quer caminhar por caminhos de retidão. Um estudo do Barna Group revelou que 87% dos cristãos entrevistados afirmam ter fé em Deus, mas apenas 33% relatam mudanças significativas em seus hábitos e decisões diárias. Então, olha só, 87% dos que se dizem cristãos falam, tenho fé, mas somente 33% conseguem provar com o seu comportamento que realmente passaram por uma transformação. Olha que coisa louca, Teixeira. Ou seja, muita fé declarada, pouca transformação vivida. Muita fé declarada, pouca transformação vivida. Ou você acha que todo mundo que está aí lotando as igrejas evangélicas do Brasil está transformado? Você acha que todo mundo que sai ali da igreja e vai para casa orar e ter uma vida de comunhão com Deus? Tem gente que sai dali para arranjar problema com o vizinho. Sai dali para falar mal dos outros. Sai dali para fazer coisas terríveis. Porque tem fé, mas não tem transformação de comportamento e caráter. Ou seja, a fé de verdade é que transforma a tua vida. Mateus capítulo 7, versículo 16, vamos para a nossa base bíblica de hoje. Mateus capítulo 7, versículo 16 diz assim: vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não. Então nós reconhecemos as pessoas pelo quê? Pelo que elas falam? Não. Pelos frutos que elas dão. Então, uma pessoa que dá frutos é uma pessoa que prova quem é através desses frutos. Eu não posso achar que eu conheço uma pessoa pela aparência dela, eu não posso achar que eu conheço uma pessoa pelo que ela posta nas redes sociais, eu não posso achar que eu conheço uma pessoa pelo título, pelo diploma que ela tem na parede. Eu só reconheço uma pessoa de verdade, está na Bíblia, pelos frutos que ela dá. Aí eu sei que tipo de árvore ela é. Então, pelos frutos vos conhecereis. Nós temos que ser pessoas que a nossa fé nos muda a tal ponto que os nossos frutos são a prova da nossa transformação. Repete comigo, os nossos frutos são a prova da nossa transformação. 1 João capítulo 2, versículo 6, diz assim: se alguém afirma que está em Jesus, se alguém afirma que está nele, deve andar como ele andou. Jesus andou em amor? Sim. Jesus andou em misericórdia? Sim. Jesus andou em perdão? Sim. Então nós temos que andar como Jesus andou. Nós não somos perfeitos como Jesus, é lógico. Jesus não teve pecado e nós temos um monte. Nós não somos e nunca seremos bons o suficiente próximos a Jesus, mas só que a Bíblia nos afirma que a gente pode seguir pelo mesmo caminho. Mesmo que às vezes a gente caia e levante, mesmo que a gente se sente desanimado e continue, mesmo que às vezes a gente não está mais afim de continuar e vai no esforço,
mas dá para caminhar no mesmo caminho dele, porque a Bíblia diz que nós devemos andar como ele andou. Se a gente crê em Jesus, mas não vive como Jesus viveu, a gente só tem discurso religioso. Vou repetir. Se a gente diz que crê em Jesus, mas não vive como ele viveu, a gente só tem discurso religioso. Jesus perdoava as pessoas, Teixeira? Sim. Jesus ajudava os pobres? Sim. Jesus fazia mal para alguém? E se alguém fizesse mal para ele, ele rebatia com o bem. Então, assim, se você pega como Jesus andou, se a gente não anda da mesma forma, a gente só tem discurso religioso, a gente não vive como Jesus. Então, nós estamos aprendendo na aula de hoje que a transformação do nosso caráter depende do nível da nossa fé. A transformação do nosso comportamento depende do nível da nossa fé. Então, nós temos sinais de uma fé que não está sendo eficaz na vida de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que fala sobre Deus, mas continua com atitudes egoístas, com atitudes destrutivas, depreciando pessoas, querendo só para ele, ganancioso. É uma pessoa que fala sobre Deus, mas seus frutos o condenam. Então fica claro que esses são sinais de uma fé, entre aspas, fé, que não está mudando a vida de uma pessoa. Porque se fosse a fé de verdade, essa pessoa não seria egoísta. Não estaria diminuindo ninguém, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não estaria destruindo a vida de ninguém, falando mal, caluniando, inventando história. Então, a fé precisa ser transformadora. Pessoas que vão à igreja, e são uma pessoa na igreja, mas no trabalho ou em casa são pessoas completamente diferentes. Ou seja, máscaras. Máscaras religiosas. Na igreja ele é uma pessoa, na igreja ele fala de um jeito, na igreja ele tem discurso, mas na rua ele faz o que ele quer. Máscara religiosa. Outro sinal de uma fé que não está mudando a vida de ninguém. Uma pessoa que faz um monte de coisa errada e no final fala: Deus é quem conhece o meu coração. Não é assim, não. As nossas atitudes, que são nossos frutos, é que mostram se Deus é o dono do nosso coração. Esse negócio de ficar errando e falando que Deus que conhece o meu coração. Você vê que Zaqueu era um cobrador de impostos, corrupto, mas quando teve um encontro com Jesus, ele transformou o seu comportamento. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 19, versículo 8, que Zaqueu, jantando com Jesus, falou assim: se eu fraudei alguém, hoje eu vou restituí-las 4 vezes mais. Aí Jesus fala: hoje chegou salvação nessa casa. Então partiu de Zaqueu a atitude, a ação da transformação de caráter. A fé em pessoa estava na frente dele, Jesus, mas partiu dele a atitude de: eu vou mudar. Eu não vou fazer mais isso. Então, você quer viver uma fé que te transforma? Você quer viver uma fé que te leva para um próximo nível? Anote isso. Deixe o Espírito Santo te confrontar. Ele vai usar pessoas, ele vai usar a sua própria palavra, você vai estar lendo a Bíblia, aquilo vai estar sendo um tapa na tua cara. Ele vai usar posts na internet, ele vai usar podcasts. Às vezes você está assistindo um Brunecast, você está incomodado porque aquilo está te confrontando. Deixa o Espírito Santo te confrontar. Ele vai te dar sonhos, ele vai usar profetas, mas Deus vai te confrontar se você realmente quiser ter o caráter transformado. E esse confronto não vai vir do jeito que você quer, não vai vir com carinho na cabeça, vai vir com choro, com lágrimas. Às vezes até com uma raiva por dentro, mas não fuja do confronto. Porque somente com confronto há crescimento, principalmente o espiritual. Somente com confronto há crescimento. Para viver uma vida que transforma, você precisa de outra coisa. Avaliar suas atitudes com frequência. Se você está mais parecido com Cristo, com os caminhos de Jesus, ou com você mesmo. Com o seu próprio temperamento. Com a tua justiça própria. Com os teus próprios ideais. Com os teus achismos. Com os teus traumas do passado. Ou seja, se você ficar se avaliando com frequência, eu estou mais imitador de Cristo ou estou eu mesmo fazendo o que eu quero? Se você tem essa avaliação com frequência, você muda. Porque a Bíblia diz que o homem deve examinar a si mesmo.
Cada um examine-se a si mesmo. Então, frequentemente eu olho para mim e me confronto. Eu falo, será que o estilo de vida que eu estou levando, o tipo de pessoa que eu sou, realmente se parece com Cristo? Eu tenho um coração perdoador? Eu pago o mal que me fizeram com o bem? Eu ajudo os necessitados? Eu tenho misericórdia das pessoas que precisam? Eu amo quem nem merecia ser amado? Eu me coloco no lugar das pessoas e, vendo o sofrimento delas, eu interfiro positivamente, de alguma forma? Ou seja, eu preciso me avaliar e saber se eu estou parecido com Cristo ou estou muito longe disso. Outra forma de você ter essa fé que transforma: busque mudanças práticas. Tem um caderninho para você anotar isso, que não são só mudanças emocionais, não são só mudanças financeiras ou familiares, mas é um arrependimento que vem na tua vida que você não consegue voltar aos erros do passado. Então, quando você tem essa lista de mudanças práticas e o arrependimento em Cristo Jesus faz parte, você não consegue voltar à lista anterior das suas atitudes, ações e pensamentos. Porque agora parece que você está liberta. Você não quer mais viver no passado. E por último, peça ajuda, porque a verdadeira fé sempre caminha em comunidade. Peça ajuda, porque a verdadeira fé sempre caminha em comunidade. Esse negócio de eu vou tentar seguir a Deus sozinho em casa não existe. Nós estamos indo a uma comunidade cristã, uma comunidade de fé para nos fortalecer, para serem exemplos. O apóstolo Paulo nos ensina muito sobre isso. Fortalecei-vos, suportai-vos uns aos outros, sempre tem a ver com pessoas. Então nós crescemos na fé verdadeira através da congregação. Livro de Hebreus diz, não deixei de congregar como é costume de alguns. Ou seja, vou tentar sozinho. Para treinar você tem que ir para a academia porque não consegue fazer em casa. Para treinar espiritualmente você acha que vai conseguir sozinho? Não. Procura uma igreja e mude a sua fé. A fé que não muda quem é você de verdade nunca teve um poder de verdade para mudar a sua história. Ou seja, não é uma fé de verdade. Se a fé não te transforma de verdade, ela não tem poder de mudar a tua história. Então você precisa correr atrás da verdadeira fé. Qual é a verdadeira fé? Não é um pensamento positivo. Vai dar certo. Tomara que dê certo. Se Deus quiser. Ou seja, não estou falando de pensamento positivo. Estou falando de fé. O que é fé? A certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não aconteceram. Quando você tem essa fé em Cristo Jesus, aí você recebe a verdadeira mudança, a verdadeira transformação. Eu espero que essa aula esteja te levando para outro nível, que sua mente esteja abrindo. Compartilha com o máximo de pessoas, que muita gente precisa escutar essa aula de hoje. Dá o seu like, porque isso ajuda o vídeo a ser entregue pelo YouTube para mais pessoas. E escute esse recado precioso. Nós estamos às portas das noites de destino. 1h30 num teatro lindo aí na tua cidade. Eu ministro uma palestra de transformação e de guia para o seu futuro e destino profético. Dia 13 de junho agora já. Eu estou em Chapecó, lá no Centro de Convenções Plínio Arlindo. Chapecó, últimas vagas, 13 de junho. 14 de junho eu estou em Curitiba, no Teatro Positivo. Alô, Curitiba! 14 de junho agora eu estou com vocês. 21 de junho eu estou em Belo Horizonte, no Breve Fly, Minas Centro. E aí em agosto, dia 8 de agosto eu estou em Santos, no Convention Center. E dia 9 de agosto eu estou em Goiânia, no Teatro Rio Vermelho. Garanta agora a sua inscrição para as Noites de Destino. Vai valer muito a pena você estar em uma dessas palestras, tá bom? Lembrando também, rapidamente aqui, que 4 de julho nós temos o encontro Psiquiatria, Filosofia e Teologia durante 5 horas de imersão. Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo, Luiz Pondé, um dos maiores filósofos da atualidade, e eu, estaremos cada um no seu segmento, Teologia defendendo a fé, Filosofia defendendo a razão e Psiquiatria defendendo a emoção. Vamos estar discutindo assuntos sobre você. Imagina 5 horas de imersão com essas mentes.
falando sobre futuro, sobre a dor da humanidade, sobre descobrir seu propósito na Terra, sobre até onde vai o limite da riqueza e do dinheiro e se você precisa disso e o quanto precisa. Ou seja, as maiores dúvidas do ser humano serão tiradas nesse encontro, nessa imersão de 5 horas. É preço popular, 200 e poucos reais. Você participa do encontro com Augusto Cury, Luiz Pondé e eu, 4 de julho, aqui, na linda Casa de Destino. Esse ambiente perfeito para te receber. Você não pode ficar de fora. Então, Noites de Destino e o encontro. Está aqui os links na descrição para você garantir sua inscrição. Eu faço votos de paz e muita prosperidade e até amanhã, às 6h57 da manhã.